A história começa numa floresta, onde vemos pessoas atirando em algo. Um deles fala para pararem de atirar, e vemos algo que parece ser um dinossauro. O cara fala para eles reagruparem, já que o alvo dele aparece sem avisar. E então esse tal monstro aparece, e ele chama o prota, que fala que já está pronto. Ele tá com um spray, e pergunta se o prota não esqueceu a rota de fuga. O prota fala para não se preocupar. Então todos vão embora. O prota fala que não consegue se acostumar. O monstro aparece e começa a perseguir o prota, que começa a fugir. Quando ele chega no local combinado, ele acaba tropeçando. Ele acha que é o dia que ele morre. Então um sniper acerta um tiro no bicho, que acaba deixando o prota puto, já que o cara podia ter atirado antes. Enquanto o prota saia, o careca agradece pela cooperação. O loiro usou o prota falando que ele tinha muita sorte. O outro cara concorda. O careca fala para não perturbar o prota, e o Xande fala que só estava zoando. Então o careca usa uma habilidade de provocação que chama a atenção do monstro. A maga usa uma magia de fogo, mas parece não fazer dano, e o bicho avança para cima do careca. Então o careca fala para todos atacarem, menos o Xande. Enquanto eles atacavam, o careca pergunta se o Xande está pronto. Ele fala que estava cansado de esperar e pula para atacar e atinge o bicho, matando ele. O prota pensa que finalmente acabou. Enquanto eles comemoravam, o prota diz que nunca vai receber um obrigado, já que eles eram despertados e ele era normal. Enquanto pensava nisso, o loiro fala pro prota trabalhar caso ele queira ser pago. Mas os outros falam para deixar o prota descansar. O loiro tenta insistir, mas desiste, e fala que se não fosse os outros, já teria demitido o prota. O prota pensa que tá difícil ganhar dinheiro, então corta a cena e vemos ele recebendo o pagamento. O careca fala para ele não se importar com o que o loiro fala. O prota fala que não se importa. Isso acaba deixando o careca feliz, já que o loiro já estava irritando ele. Então o prota vai embora e começa a explicar pra gente que há 10 anos atrás fendas começaram a aparecer e delas saíram monstros. Junto da aparição das fendas começaram a surgir os humanos despertados, não importando quem eles eram, para caçarem os monstros. Na hora que ele ia embora, o loiro zomba do sonho do prota, que era de ser músico. O Xande fala que ele ao menos terminou a faculdade, mas o loiro fala que isso não importa, já que hoje em dia todos giram em ter habilidades. E que alguém contou para ele que pessoas que não são privilegiadas não têm direito de sonhar. Enquanto ele ia embora na moto dele, o prota pensa que concorda com ele. Ele estudou para ser músico, se graduou numa boa faculdade, e o resultado foi ele fazendo um trabalho que ganha vários hematomas e machucados, ganhando R$4.500. E se algo quebrar fudeu para ele, e se for de Americanas, é game over. O prota diz que é desgastante o trabalho, mas não tem escolha. Ele explica que, com a aparição das fendas, uma doença surgiu, onde a pessoa entrava em uma espécie de coma, e uma dessas pessoas era a mãe dele. Corta a cena, e em uma área militar que divide a Coreia do Sul da do Norte, surge uma fenda, e dela sai um imenso monstro, e não era a Thais Carla. Aí corta de novo, e vemos o prota esbarrar numa garota, e falando que já era verão. Enquanto andava de moto, ele diz que ganha todo mês R$19.732,20. As contas do hospital e as despesas dele são R$13.191 e sobra apenas R$6.000,76 para guardar. Ele pensa que assim não dá, as coisas têm que mudar. Mas ele se pergunta como. O prota para tornar água. Ele diz que há muitos despertados, mesmo que ali seja perto da região de caça, e nem dá para acreditar que tem 50 mil despertados no país, mas que era por causa das partes dos monstros, que valiam muita grana. O prota fica meio desanimado por não compor música há um ano, mas lembra em focar na realidade, e fala que o dinheiro que ganha é para a mãe dele, e hesitar não é opção. Então ele se prepara para ir, mas percebe que acabou a gasosa, e tem que abastecer. Ele se pergunta se os jovens perderam o medo, já que aquele lugar era perto da zona de caça, mas deve ser por causa do salário. Então ele paga, e pensa que há tempos que não se sentia animado igual a ela, mas fala que é impossível, já que o objetivo dele é 10 bilhões de yuan. Então ele nos fala de um monstro Han que aqui vale muito dinheiro,
e falam que a flor na sua cabeça pode curar qualquer coisa, até precoce, e que pode curar a doença da mãe do Prota, e do nada ele escuta um som, que era de um tanque caindo. Isso acaba assustando o Prota, o tanque acaba caindo em cima do posto de gasolina, e por causa disso todo explode, e o Prota acaba indo de comes e bebes, e pensa que morreu, só que do nada brota um dragão, o dragão ri, falando que um mero humano chegou no nível dele. O Prota fala que conhece o nome daquele dragão, que era Akaliuman, um dragão que era superior aos semideuses. O Aka fala que a transcendência é permitida para todos os seres, mas para um humano ferir, e fala que o mundo é igual Kinder Ovo, cheio de surpresas. O Prota fica em choque, pensando como aquele dragão foi ferido, até que ele ouve uma voz, falando que era divertido, mas que aquilo ia acabar. O Prota pensa que conhece aquele cara. O dragão se lamenta falando que queria ser entretido por toda a eternidade, mas infelizmente ele não pode escapar da morte. O cara fala que tinha uma carta na manga. O dragão ri falando se era aquela magia de reencarnação e pergunta se isso iria o salvar. O cara fala pro dragão continuar vivendo, porque um dia ele irá voltar. O dragão dá uma gargalhada, falando que esperará o grande feiticeiro Kiura-Taros, e enquanto dizia isso solta um raio que mata o Taurus. Algo acontece, e o Prota sente uma dor de cabeça. Quando abre os olhos, pensa que está desperdiçando a vida, e deu tanto trabalho para reencarnar. Então descobrimos que o Prota é a reencarnação do Taurus. O Prota para pensar que era um grande feiticeiro, e agora suas memórias estão misturadas. Ele se senta, e vê se não tem nada quebrado. Ele fala que usou a magia para reencarnar, mas andou desperdiçando a vida. Então se levanta e tenta mover o fluxo de mana, e consegue sem problemas. Do nada surge uma luz junto com uma mensagem dizendo que está se conectando com o sistema Akasha, e o Prota acaba despertando. Ele explica que há 10 anos atrás um tal de diretor Akasha entrou em contato com os seres humanos, escolhendo aleatoriamente que iria despertar, e graças a isso, a humanidade conseguiu lutar com os monstros. O Prota pensou que não iria funcionar nele, já que a alma e o corpo eram diferentes, e fala que o Akasha não era da Terra. Decide abrir os status. O Prota percebe que aumentou a mana dele, mas que ele não tinha uma profissão, então acha que é um irregular, mas fala que não importa, e que agora tem que reunir o máximo de mana. Quando ele começa a reunir, ele acaba desbloqueando a habilidade magia. Ele elogia a habilidade do Akasha e ganha a profissão de mago aprendiz. Então percebe que o diretor não sabe que ele tem as memórias da vida passada. O Prota pensa se é porque ser uma habilidade de Deus ou era diferenciada. Mas ele ignora isso e decide ir andando enquanto reunia mana. O Prota recebe uma mensagem falando que aumentou a mana dele permanentemente, o que deixa ele feliz, porém pergunta se aquilo não era ruim e percebe que a última linha foi quebrada. O Prota explica que a última linha foi criada de um acordo de cessar-fogo entre as Coreias no passado, mas por causa da Coreia do Norte ter sido destruída pelos monstros, ela agora é chamada de última linha de defesa, e que lá tem um monte de militares e despertados para defender. Mas agora estão todos caindo do céu. Prota fala que então surgiu um monstro poderoso para passar da linha. Ele diz que não tem força para encarar e nem para reviver os mortos. Então decide ir embora até que vê núcleos. Ele diz que o caminhão deve ter tombado por causa da explosão e decide checar a qualidade. Ele fala que teve sorte. Então decide procurar a moto. Ele acha a moto toda destruída. Então decide usar magia para consertar a moto. Ele fala que é a mesma coisa que trocar ouro por chumbo, mas tem que ter um transporte para ir embora, e enquanto consertava a moto, ele desbloqueia a habilidade Círculo Mágico.